Olá, dando continuidade ao nosso curso de treinamento para os profissionais de saúde do aplicativo Sepsis Pro. A aula de hoje vai ser sobre conceitos e definições sobre sepsis. Em relação às primeiras definições de sepsis que foram pela primeira diretriz do Survival Sepsis Campaign de 1992. Essa diretriz ela definiu alguns termos, né? Foi uma diretriz que foi responsável por fazer algumas nomenclaturas, e ela definiu alguns termos que vão ser definidos agora. Primeiro seria a infecção, né? Que seria um fenômeno microbiano, caracterizado por uma resposta inflamatória à presença de micro-organismos, ou a invasão de tecidos normalmente estéreis do hospedeiro por esses organismos. Definição de bacteremia, né? Que seria a presença de bactérias viáveis no sangue. E o principal conceito que foi definido por essa diretriz foi o conceito de síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Seria a resposta inflamatória sistêmica do organismo devido a uma variedade de insultos clínicos. E a sepse, e por fim, a sepse seria a resposta sistêmica a um processo infeccioso. Seria manifestada pela presença de 2 ou mais critérios de CIS, resultantes de um processo infeccioso. Novamente, em relação à síndrome da resposta inflamatória sistêmica, a SIRS, ela seria definida por 2 ou mais dos critérios abaixo. Seria uma temperatura maior do que 38 graus Celsius ou menor do que 36, uma frequência cardíaca acima de 90 batimentos por minuto, uma frequência respiratória acima de 22 incursões respiratórias por minuto, ou uma PaCO2 menor do que 32 milímetros de mercúrio, um parâmetro gasométrico. Por fim, o último parâmetro seria a quantidade de leucócitos, acima de 12.000, ou menor que 4.000, ou ainda a presença de 10% de células imaturas, bastões, bastonetes, mielócitos, metamielócitos, desvio à esquerda, acima de 10%. Lembrando que a sepse ela não é a única causa da síndrome da resposta inflamatória sistêmica. A diretriz ela faz bem em mencionar outros tipos de causas que podem levar o paciente a ter CIS. Seja trauma, seja queimaduras. A pancreatite é um grande exemplo de processo inflamatório sistêmico sem necessariamente estar atrelado a um processo infeccioso. E essa figura ela ilustra bem sobre a questão de que não são todos os processos infecciosos que vão evoluir com sepse. A gente tem infecções bacterianas, fúngicas, por vírus, outros micro-organismos, e uma parcela dessas infecções ela pode evoluir com sepse. A gente tem as infecções que não têm disfunção, né, que seriam a infecção sem disfunção, e quando ela evolui com essas disfunções, a gente vai chamar isso de sepse. Além disso, essa diretriz, ela traz alguns outros conceitos, né? Além do conceito de sepse, ela define também a sepse grave, né, que seria a sepse associada a essa disfunção de órgãos, hipoperfusão ou hipotensão. O choque séptico seria uma sepse induzida com uma hipotensão persistente, apesar da reposição volêmica adequada, acompanhada por anormalidades de perfusão. Pacientes que recebem inotrópicos ou vasopressores, eles podem não estar hipotensos no momento da aferição justamente por conta do uso desses vasopressores. Define também a hipotensão induzida pela sepse, que seria uma pressão arterial sistólica menor do que 90, uma redução de 40 milímetros de mercúrio em relação ao valor basal, na ausência de outras causas para hipoperfusão. E também ele define um conceito que não é mais utilizado, né, que seria a síndrome da disfunção de múltiplos órgãos. Seria a disfunção de pelo menos 2 ou mais órgãos de um paciente gravemente enfermo que não consegue ser, esse estado hipoperfusional ele não consegue ser mantido a menos que haja uma intervenção. Só resumindo, em relação à questão da diretriz do Survival Sepsis Campaign de 1992, a gente teria o conceito de CIS, que seria a resposta inflamatória sistêmica, a sepse, que seria a CIS associada a um processo infeccioso provável ou confirmado, a sepse grave seria justamente a presença de sepse associada à presença de disfunções orgânicas, e o choque séptico seria a sepse com a hipotensão refratária volúmica.
É importante salientar que existe uma mudança de entendimento, então houve uma mudança de conceitos a respeito da sepse, em relação a esses conceitos antigos, né, de 1992, e eles passaram a ter uma mudança pelo menos a partir de 2016. E a definição mais atual que nós temos é que a sepse é uma disfunção orgânica ameaçadora à vida, causada por uma resposta desregulada do organismo a um processo infeccioso. Então, vocês percebem que esses conceitos de sepse e sepse grave, eles foram unificados, o que indica. Então, toda a sepse, ela é considerada grave. Como ela é relacionada à questão dessa presença de disfunções orgânicas, que indica gravidade, existiu essa mudança de conceito e junção desses conceitos de sepse com sepse grave. Então, toda sepse, ela é considerada grave. O conceito mais atual de choque séptico seria a sepse com hipotensão ou hipoperfusão persistentes. Os pacientes com sepse com hipotensão persistente, necessitando de vasopressores para manter uma pressão arterial média, uma PAM acima de 65 milímetros de mercúrio, ou apresentando um nível de lactato sérico acima de 2 milimol por litro ou 18 miligramas por decilitro, depende do método de avaliação, apesar de uma reposição volêmica adequada. A gente sabe que o lactato arterial é um marcador indireto de perfusão, e a presença desse lactato arterial persistentemente elevado indicaria um estado de hipoperfusão do organismo. Bom, pessoal, essas foram as referências que a gente utilizou para esse seminário. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, e a seguir a gente vai falar sobre a diretriz do Surviving Sepsis Campaign. A diretriz de 2021, que foi que mudou, quais foram as mudanças que ocorreram em relação às diretrizes passadas.